Boa noite. Gente, que honra estar aqui, ainda mais sabendo agora, pastor André, que é o primeiro de profissões, né? Acho que faz muito sentido a gente falar de empreendedorismo. Quero agradecer muito você, pastora Isa, essa casa, essa igreja, gente, como o pastor André falou, ele não mencionou isso, mas eu fui no Nico com ele tinha 13 anos, com a camisetinha do Corinthians dele. A gente foi no Nico, eu já tinha 26, eu acho, e ele lá pirralhinho no Nico lá, e eu só de olho nesse corintianinho, filho do pastor Davi. Que bênção, pastor. Muito bom ver tudo que Deus está te levando a construir aí junto com a pastora Isa. É muito bom. Bom, gente, como o pastor André falou, eu sou hoje do Ministério Indo Empreendedores, mas eu só quero lembrar uma coisa. Eu fui 15 anos do Ministério de Crianças e Pré-Adolescentes. Então, eu não tenho dúvida que tem uma galera aqui que, de alguma forma, já passou enquanto eu ministrei para as crianças e pré-adolescentes. Deixa eu lembrar disso. Quem que... Ajuda eu a sentir mais velho. Quem que já passou aqui, quando eu era do Ministério de Criança, pré-adolescente? Só isso? Eita! Ó, não fica com vergonha, não. Mostra aí que você veio na salinha com o tio Eduardo. Mostra aí. Aí, mais um pouco de gente levantou a mão. Então, tá bom. Então, vamos só relembrar aquela época, tá? Da salinha. Se começar a falar muito, eu vou fazer assim, pastor André. Na salinha, a gente... Então, a gente conhece esse assunto aí. Gente, quero agradecer minha família, está aqui, Carol, Rafa, né, uma bênção, tem sido fundamental para a minha vida, para tudo que eu faço para servir a igreja, para empreender, para criar meus negócios. E Dudu, filho, você é uma bênção, um grande homem de Deus, Deus vai te usar tremendamente. Você é o cara, meu. E melhor ainda, além de tudo, é santista ainda. Ele teve coragem de ser santista, gente, então tem que honrar ele mais ainda. Não é qualquer um que tem essa coragem. Mas vamos lá, gente. Por que é que nós vamos falar, e por que a gente vem falando tanto de empreendedorismo? Por que o pastor Davi teve essa visão de criar na igreja um movimento de empreendedorismo? Porque tudo que está nessa sala, por exemplo, tem a mão de algum empreendedor. A cadeira que você está sentada, ela existe porque algum empreendedor criou. A roupa que você está usando, o teto que a gente está debaixo, a luz que me ilumina, o computador que eu uso, o telão, enfim, tudo na nossa vida, de alguma forma, tem alguém empreendendo e fazendo acontecer. Mas então eu tenho que ser empreendedor. Bom, primeiro vamos entender o que é empreendedor, né? Eu trouxe aqui uma comparação entre empreendedor e empresário. Quem que acha que é a mesma coisa, empreendedor e empresário? Ah, vocês estão espertos. Bom, o que é um empreendedor? Para mim, um empreendedor independe se ele tem uma empresa ou não. Empreendedor, na raiz da palavra, é alguém que cria coisas novas, que encontra soluções, que desenvolve produtos, serviços, que não aceita o status quo das coisas, ou seja, não aceita as coisas como elas estão, que vai lá e faz alguma coisa. E o empresário é um título para quem tem um CNPJ. CNPJ, para quem não sabe, é uma empresa. Para quem tem uma empresa, essa pessoa é considerada um empresário, porque ele é dono de uma empresa. Nem todo empresário é empreendedor. Deveria ser. Para ser empresário, a pessoa deveria ser empreendedora. Mas tem muito empresário que não é empreendedor. Ele não tem uma visão de longo prazo, ele não busca soluções, muitas vezes ele reclama das coisas. Então, se você encontrar alguém que tem uma empresa que reclama, olha, está ruim o movimento, ninguém vem aqui, as coisas estão muito caras, meu produto ninguém quer pagar por ele, acham que é caro, quer que eu dou desconto. Esse tem mais o perfil de empresário. O empreendedor é aquele que está buscando um jeito diferente de fazer a coisa acontecer. Ele está criando soluções onde parece não ter. Tem pessoas da idade de vocês, eu conheço um menino que lá na escola a galera vivia esquecendo compasso, esquecendo alguns materiais que usavam em algumas matérias específicas.
Ele olhou e falou assim, puxa, tem uma oportunidade aqui, hein? Começou a vender, levava na mochila um monte de material como esse e vendia para a galera que esquecia de levar material. Ele criou uma empresa, vendeu essa empresa e hoje está empreendendo. Ele chama Davi Braga, talvez você já viu a história dele nas redes sociais aí. Então, o empreendedor é aquele que olha o problema e vê solução, e vê oportunidade. E o empresário só foca no problema. Então, para mim, a diferença entre empreendedor e empresário é que empreendedor é comportamento e empresário é status. Já ouviram esse ditado popular aqui? Ó, enquanto uns choram, outros vendem lenços? Já ouviram isso? Talvez na idade de vocês não ouvem muito isso. Mas em épocas de crise, em épocas muito difíceis, fala-se isso. Enquanto tem gente chorando, o outro olha e fala, está chorando, vou vender o lenço. No caso aqui, quem chora é o empresário. E quem vende lenço é o empreendedor. Então, essa, para mim, é a melhor definição, a melhor diferença entre elas. Algumas características de um empreendedor. Empreendedor é visionário. Empreendedor vê coisa que ninguém está vendo. Empreendedor é aquele que vai lá para um país onde ninguém usa sapato, liga para a fábrica e fala assim, ó, triplica a produção aí, porque aqui ninguém usa sapato, nós vamos vamos vender milhões. O empresário liga e fala assim, pode parar de produzir sapato, porque aqui no país que eu estou, ninguém usa sapato, não vai vender esse negócio. Entende que é só uma questão de visão, de um para o outro? Não muda nada, é só uma questão de visão. Empreendedor é corajoso, corajosa. Gente, eu vou usar muita coisa aqui no masculino, mas eu quero dizer que eu tenho um respeito enorme, principalmente no mundo do empreendedorismo, pelas mulheres. As mulheres estão revolucionando o mundo do empreendedorismo e trazendo, assim, grandes soluções e contribuindo muito, tá? Mas eu vou usar sempre aqui no masculino, porque a língua portuguesa nos diz que quando vamos falar de todos, falamos de todos. Então, o empreendedor é corajoso, ele vai lá e faz, independente das dificuldades. Normalmente, o empreendedor é protagonista. Sabe o que é ser protagonista? É você tomar conta, controle da tua vida. É você não deixar a tua vida na mão, sei lá, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus professores, dos seus líderes, dos seus pastores. Seus líderes estão aqui para te abençoar. Mas você precisa ser protagonista. Você precisa cuidar do seu destino, tomar as decisões que vão te levar longe. Empreendedor é apaixonado pelo que faz. Eu estava ali no fundo, eu já vi algumas coisas ali, pastor André, algumas pessoas apaixonadas ali. Ó. A Gi, por exemplo, é uma artista, né? Os quadros que ela mesma pinta à mão. Quando a gente é apaixonado por fazer alguma coisa, a gente faz bem feito, faz melhor. E o empreendedor também é persistente. O empreendedor não desiste, ele é teimoso, no bom sentido. Não pode ser aquele teimoso que fica dando cabeçada e não vai para lugar nenhum. Então, o único jeito que eu vejo de definir um empreendedor, resumindo tudo isso aí que é um empreendedor, ele é inconformado. Ele não se conforma com as coisas como elas estão. Ele não consegue olhar para a situação, eu sou de uma família pobre, eu moro longe, eu sou feio, sei lá o quê, eu também sou. Eu sou feio, pobre, morava longe, tudo de ruim. Mas você tem que ser inconformado com essa situação. O que eu posso fazer para mudar isso? Não esperar nos outros. É claro que é bom receber a ajuda dos outros, mas o que eu posso fazer para mudar? Isso é um inconformado. E a gente tem que ser inconformado do jeito certo, no bom sentido. Porque tem aquele inconformado que reclama de tudo. Reclama do som da igreja, reclama da escola que estuda, reclama da célula que vai, reclama do celular que tem, reclama dos pais, reclama de tudo. Mas no mundo não faz nada para mudar, faz nada. Então não seja esse inconformado, tá? Seja um inconformado que faz alguma coisa e que muda o status das coisas. Alguns exemplos de inconformados. Está aqui, ó. Quer melhor exemplo do que isso? Quem está ali hoje, palmas para quem está ali, são inconformados. Essa galera aí, com certeza tem muita gente aí que está fazendo isso porque precisa de grana, outros porque querem fazer alguma coisa diferente, uns porque sonham muito grande em construir um negócio, outros só porque, legal, vou fazer isso daí. Não importa a tua motivação nesse momento, o importante é você fazer. Nós vamos falar sobre ter a motivação certa, mas o importante é fazer. Espero voltar aqui em próximas e ter mais, hein? Ter mais
ver mais gente aqui vendendo alguma coisa. Ah, Edu, mas eu tenho vergonha de vender as coisas. Ah, você tem? Você não deveria ter. Você tem que ter vergonha de pedir, de roubar, de enganar, de mentir. Agora, vender, sabia que ninguém é obrigado a comprar de você? Só que para vender, você tem que ter consciência disso também. Você vai oferecer para 10 pessoas, talvez só uma compre, não tem problema. Negócios, amizade à parte. Não tem problema, não deixa de ser amigo de ninguém porque não comprou de você. Você só está oferecendo, se a pessoa quiser comprar, achar legal, achar que faz sentido para ela. Então não tenha vergonha de vender. Ah, mas eu tenho uma vergonha lá na escola quando dão umas coisas para a gente vender. Dá uma vergonha? Uma vergonha do quê, meu Deus? Não tenha vergonha. Ofereça. Use argumentos. Fala, por que eu vou comprar isso aqui? Você não precisa de alguma coisa parecida com isso? Cria uma história, conecta com a necessidade que a pessoa tem. Não tenha vergonha de vender. Então, parabéns. Não tem a foto aqui, mas eu quero honrar uma outra pessoa que está aqui. O Murilo. O Murilo está lá no fundo, do Connect. Murilão, você é o cara. Eu vou contar para vocês o quanto que o Murilo é um cara inconformado. Outro dia eu fui no acampamento, teve um acampamento bem no final de semana que teve o vestibular da UEL, aí eu fui buscar o Dudu, aí veio o Murilo junto comigo, e aí eu fui levar o Murilo na casa dele, a gente foi trocando uma ideia. O Murilo é um cara totalmente inconformado, estou trazendo para a realidade de vocês, para vocês entenderem. O Murilo, os pais se separaram, ele perdeu um pouco do contato com o pai, a mãe precisa trabalhar para fazer as coisas acontecer em casa, a mãe trabalha à noite, né, Murilo? Ele, às vezes, passa a semana inteira sem ver a mãe dele. Mas o Murilo está estudando, o Murilo está fazendo estágio, jovem aprendiz, está trabalhando, está ganhando o dinheirinho dele. O Murilo serve, né? O Murilo frequenta a célula, o Murilo se envolve, está lá servindo. Então, isso é ser inconformado. O Murilo podia simplesmente dizer, gente, minha vida é difícil demais, meus pais se separaram, minha mãe trabalha à noite, eu nem vejo ela. É difícil demais, pastor André, não vai dar para servir não vai dar para fazer as coisas. Mas o Murilo é inconformado, ele falou um pouco para mim dos sonhos que ele tem. E você vai alcançar, viu, Murilo? Eu não tenho dúvida disso, porque Deus está contigo e você é um cara que não tem preguiça e que é inconformado. Que Deus te abençoe muito, viu? Outra galera inconformada aqui, Pastor André e pastora Isa, eu fico imaginando um desafio quando vocês pegaram os adolescentes. Pastor André, de vez em quando, compartilha algumas coisas comigo. Pastor André é tão inconformado, ele e a pastora Isa, que ele criou o Ina Games. Ele falou, essa molecada fica jogando videogame, não vem para a igreja, eles preferem ficar jogando, passar o dia jogando do que vir para a igreja. Ele trouxe o campeonato de videogame aqui para dentro da igreja. Não tem conversa, né, pastor André? Traz a galera para cá. Ele estava conversando comigo sobre esse movimento de empreendedorismo, de profissões, estudando sobre o percentual de adolescentes no Brasil que para de estudar ou termina o colegial, não vai fazer faculdade, aí vira os nem. Vocês já ouviram falar dos nem? Nem estuda, nem trabalha, nem ajuda em casa, nem faz nada, né? E o pastor André ficou inconformado com isso, falou, eu vou fazer alguma coisa. Então empreendedor pode ser pastor também? Sim. Pastor pode ser empreendedor? Total. Para mim, pastor André, pastora Isa, empreendedores na veia, inconformados com o status, como as coisas estão, fazendo alguma coisa diferente. Pastora Mônica, pastor Davi, pastora Mônica, esses para mim, assim, um dos maiores exemplos de empreendedorismo que eu conheço. Mas o pastor Davi não tem empresa. De novo, não precisa ter empresa. O pastor Davi está semeando, está criando, iniciando igrejas em vários lugares do mundo, através da Nova Aliança de Londrina. O pastor Davi e a pastora Mônica dão cobertura e estão iniciando igrejas em vários lugares do mundo para abençoar, para alcançar famílias. Então, um grande empreendedor, uma grande empreendedora. Tá? Então, não importa se eu sou médico, advogado, se eu sou um profissional autônomo, se eu sou um funcionário público, se eu sou funcionário de uma empresa, como você falou, acabou de ser promovido, não importa. Eu posso ser empreendedor dentro da empresa onde eu estou. Então é bom, pastor André, que esse é o primeiro, que independente do que vocês forem fazer, de quem for passar aqui nesse púlpito e contar um pouco da história, vocês podem ser empreendedores nas áreas que vocês estão. Tem um termo chamado intraempreendedorismo. É quando você empreende a sua carreira dentro de outras empresas, dentro de outros projetos. Né? Então, seja pastor, funcionário público, médico, autônomo, funcionário, você
precisa ser empreendedor, porque tem a ver com comportamento e não com status. E aqui eu vou trazer uma história bíblica, que para mim é um dos grandes empreendedores que tem na Bíblia. Olhando para essa imagem, dá para saber quem é esse cara? Davi, né? Davi cuidando das ovelhinhas ali, ó, e protegendo do leão e do urso. Vocês viram que tem um pouquinho de Ina Kids em mim ainda, né? Tem que trazer um personagemzinho bíblico, uma imagenzinha aqui, só para vocês lembrar, matar saudade. Mas vamos lá, que é textão. Bom, qual é o contexto aqui? O contexto lá em 1 Samuel 17 é que Golias, um grande soldado do exército dos filisteus é um povo que veio de uma região da Europa, então eles tinham uma tradição de que quando o exército filisteu se alinhava contra outro exército, aprenderam lá na Europa que ao invés de matar um monte de soldado, eles pegam o melhor soldado deles e desafiam o melhor soldado do outro lado. Então, Golias chega, o exército filisteu está todo ali, Golias fala assim, olha, vocês são aí servo de Saul, eu sou filisteu, vem alguém aqui, vem guerrear aqui comigo, vem batalhar comigo, quem vencer, o outro exército todo vira escravo dele. E aí, o que aconteceu com os israelitas? Saul falou, deixa comigo. Não, Saul tremeu de medo, porque Saul já não estava mais temente ao Senhor, já não vivia mais em obediência ao Senhor. Saul teve medo, tremeu, a Bíblia fala. Se você está com a tua Bíblia aí, deixa aberta em 1 Samuel 17, que você vai ver vários versículos aí. Então, de 1 a 11 fala dos desafios de Golias, de 12 a 24 fala que Davi veio para o acampamento. Saul ficou com medo, Davi veio ajudar ali em alguma coisa, e do 25 ao 37 está Davi sendo totalmente inconformado. Davi fala assim, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Quem é esse filisteu incircunciso? Quem que é esse cara que não é filho de Deus desafiando os exércitos de Deus? Davi é inconformado. A gente vê todo o povo de Israel, todo o exército de Israel, inclusive Saul, que foi o primeiro rei, que o povo pediu um rei, Deus falou, tá bom, toma aí, Saul. Mas aí até Saul ficou com medo, tremeu, e Davi chegou e ficou inconformado. Do 38 ao 50 a gente vê uma batalha de Davi contra Golias, e do 51 ao 58 a gente vê vitória de Israel e a fama de Davi. Legal. É isso aqui que eu vou falar hoje, mas eu quero entrar um pouco de detalhes nessa história. Gente, quando o pastor André me convidou para participar, para fazer esse tempo, eu falei, Deus, eu quero muito, muito, muito que o Senhor me traga uma direção do que falar para esses adolescentes, baseado na palavra. Tem assim, uma riqueza dentro disso aqui. Eu li, gente, umas 50 vezes esse capítulo e o 16 aqui, para tirar assim, o que tem aqui. Então, assim, tem riqueza demais. Uma das coisas que fica claro aqui é que, aos olhos naturais, aos olhos das pessoas, Davi era apenas um rapaz. Fala assim, apenas um rapaz. Sei lá, de repente ele podia ser um adolescente, ou um adolescente indo para a juventude ali, começando a ser jovem, né? Um jovem. A Bíblia não é muito claro quantos anos, mas Davi poderia ser um rapaz de 20 mesmo, 20 e poucos anos, 18. Então, aos olhos naturais, Davi era só um rapaz. E olha só, Samuel, homem de Deus, quando vê Eliabe, porque Deus fala assim, Samuel, você é o profeta, Saul está pisando na bola, eu não quero mais Saul como rei, e eu vou ungir um filho de Jessé para ser rei. Vai lá, e eu vou te mostrar. Quando Samuel viu Eliabe era um cara alto, forte, bonitão. Sabe quando você olha assim na tua sala, tem aquela cara ou aquela menina que é mais bonito que você, maior, mais alto que você, mais inteligente, usa roupas melhores, mora não sei na onde. Então, Samuel olhou para Eliabe e falou, é esse aí. Samuel não teve dúvida, ele olhou para Eliabe e falou, com certeza é esse. Mas não era. Então, aos olhos de Samuel, que era o homem de Deus, Davi, aliás, aqui ele nem tinha visto Davi, mas, enfim, ele foi muito pelo olhar. Jessé, que é o pai de Davi, esquece de Davi. Samuel fala assim, traz teus filhos, vamos fazer o holocausto aqui ao Senhor, e eu vou ungir os seus filhos como rei. Passou todos os filhos, aí Samuel olhou para Jessé e falou, não tem mais ninguém? Aí Jessé fala, ainda tem o caçula, que está lá cuidando das ovelhas, fedendo. Sabe, nem o pai dele meio que esqueceu de
Ignorou assim que ele tinha um filho caçula, um novinho. Eliabe, que é o irmão mais velho, quando Davi vai lá para o campo de batalha, levar inclusive algumas coisas para Eliabe olha para ele e fala: você é presunçoso, seu coração é mau. Olha o que Eliabe faz. Eliabe é o irmão de Davi. Eliabe fala assim: o seu coração é mau. O que a Bíblia fala sobre Davi? Que Davi é segundo o coração de Deus. E Eliabe, que é o irmão, olha e fala assim: o teu coração é mau. Depois Saul, que é o rei, o líder natural, sei lá, como se fosse o prefeito, o presidente, olha para Davi, quando Davi fala: eu vou batalhar com Golias. Saul fala: rapaz, você é apenas um rapaz. Menino, você é apenas um rapaz, você não vai dar conta disso não. Essa é a visão que o líder natural tinha dele. E Golias, então, que é o inimigo, olhou para Davi com desprezo, falou: mas o que é isso aí? E viu que era só um rapaz. Olha só, gente, quero traçar um paralelo aqui com você. Eu já tive a tua idade. Quando eu tive a tua idade, o meu avô um dia falou assim para mim: Eduardo, quando você nasceu, se tivesse nascido uma bezerra ou uma porca, tinha dado mais lucro para o teu pai do que você. Hoje até é engraçado falar isso, eu dá até vontade de rir. Mas na época eu tinha, 14 anos de idade, 13, 14. Sabe o que acontece, gente? Vocês estão numa idade que, infelizmente, as pessoas que estão perto de vocês, muitas vezes não conseguem ver a grandiosidade de vocês. Não conseguem enxergar, muitas vezes, o plano que Deus tem para vocês, o chamado que Deus tem. Vocês estão naquela idade de sair saíram, né, da infância, entraram na adolescência, estão indo para jovens. Infelizmente, assim como um líder espiritual, o pai, o irmão mais velho, um líder natural e o inimigo fala: você não é nada, você não é ninguém, isso acontece. E é uma verdade. Não vou vir aqui dizer para vocês: não, isso é coisa da cabeça de vocês. Isso acontece. De repente o seu pai não está vendo o seu valor, de repente as pessoas que estão bem perto de você não estão vendo. Agora, tem duas formas de você lidar com isso, e isso que eu quero falar com você. Davi era apenas um rapaz. Aos olhos naturais, ele era considerado um ninguém. Pastor de ovelha, vivia solitário, fedendo, tinha que ficar cuidando de ovelha, dormia com as ovelhas, não sei quantos dias ficava sem tomar banho, ficava sozinho no meio do nada. Era esquecido pelo pai e pelos irmãos, distante dos olhares, ele era o menor da família, nem participou de uma cerimônia tão importante. Ele era menosprezado pelos homens. Pobre Davi, pobre Davi. E eu quero lembrar uma coisa com vocês. De repente, você está no momento da tua vida que você está desse jeito. Você está pensando assim: pobre de mim. Ninguém me chama nem para o teatro. Não participo do louvor. Não sou líder de célula. Nem quebra-gelo me chamam para fazer. Lá na escola, os professores nem me veem. Eu sou aquele aluno mediano, não vou mal para tomar bronca, mas também não vou bem para me destacar. Parece que eu estou invisível nesse mundo. Ninguém está me vendo. Davi, em algum momento da vida dele, pode ter pensado isso. Davi pode ter pensado: ninguém está me vendo. Mas a verdade é que Deus vê. Eu me senti assim, gente, quando eu tinha a idade de vocês. Quando eu tinha lá uns 14 anos, eu morava no sítio, ia estudar na cidade, e eu lembro que a gente era fruto de bullying. Na época, o bullying não era nem permitido, ele era obrigatório. A galera zoava mesmo. Chegava lá com os pezão sujos de barro, sentava na carteira, chegava às 7 horas da manhã na escola, até meio-dia, que é a hora que a gente ia embora, o barro que estava no pé secava, desgrudava em volta da carteira onde a gente sentava, ficava uma roda assim, de terra seca. O que a gente era zoado, vinha um busão, não era um ônibus bonitão igual da Transporte de Londrina, era aqueles ônibus caindo aos pedaços, passou até no Fantástico o ônibus que eu ia na escola. E aí o ônibus parava na frente da escola, a gente entrava e ficava lá esperando para ir embora. A galera que morava na cidade passava e falava: ó, o povo da roça aí, ó. Ah, esse povo aí, parece o ônibus do Criança Esperança. Enfim,
Era desse jeito. Então, se vocês quiserem saber de bullying, pode falar comigo que eu já sofri todos que vocês podem imaginar. Mas aí, qual era o caminho que eu buscava? Esse foi o sítio onde eu nasci e fui criado. Tinha uma montanha lá. Aqui não parece que é tão alta, mas tem uma pedra mais alta ainda. Eu subia numa pedra que estava lá. E ficava ali, horas. Meu pai não ia em igreja nenhuma, quase ateu. Minha mãe ia no centro de macumba. Então eu não tinha relacionamento com Deus, mas eu subia nessa pedra e ficava conversando comigo mesmo e com Deus. Por quê que a vida é assim? Por que que eu nasci e vivo desse jeito? É isso a vida? É isso aí? Eu vou viver com a galera tirando sarro de mim? Ninguém me vê? Meu avô acha que é melhor uma porca do que eu? Mas, gente, nesse lugar da montanha, sentado no alto, falando com Deus, ali eu tive a certeza, nenhuma dúvida, que eu construiria uma história, que eu teria uma família, que eu conseguiria ser um profissional ético, que eu serviria a Deus. Não sabia de como, mas eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu vou te dar uma sugestão. Se está apertado ainda dentro do teu coração, se você está sentindo aí que ninguém está te vendo, calma. Quem precisa te ver é nosso Deus. Esse precisa te ver. Esse precisa se relacionar com você. Esse precisa conhecer teu coração. Deus precisa moldar o teu coração. Deus precisa trabalhar em coisas que só você sabe. Tem coisas que você não fala para os seus pais, você não fala para os seus melhores amigos, você não fala para o seu líder de célula, você não fala para os seus pastores. Mas você pode falar para Deus primeiro. Depois Deus pode te dar força para falar com alguém que pode te ajudar. O importante é Deus tocar o seu coração e conhecer o seu coração. Foi isso que aconteceu comigo lá naquela montanha. E outra coisa que eu quero trazer para vocês. Existem fatos que realmente é a realidade e existe percepção. Às vezes as pessoas não estão dando valor para você ou não estão te reconhecendo como você merece. E eu vou te falar uma coisa, esse mundo é injusto mesmo. Acostumem-se com isso. Deus é justo, mas esse mundo que a gente vive é injusto. Então, muitas vezes as pessoas não estão te reconhecendo porque existem fatos e suposições. Vamos pegar nessa história aqui um fato. Lá em 1 Samuel 17:11, um fato é: ao ouvirem as palavras do filisteu, quando Golias gritava, Saul e todos os israelitas ficavam atônitos e apavorados, inclusive os irmãos de Davi. Tinha 3 irmãos de Davi na batalha. Quando Golias gritava, os 3 ficavam tremendo de medo. Isso é realidade. Olha a percepção de Jessé, pai dos bonitão, fortão, os perfeitão. Olha, filho, Davi, vai lá e leva as coisas para eles, porque eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Jessé não está lá para ver o que está rolando. Sabe o que acontece? Tem muita gente que vive só de conversa. Tem muita gente que tem um status social, é o legal, é o bacana da célula, do ministério, da escola, da sala, da turma, do grupo, mas vive só de conversa. Quando você vai para os fatos mesmo, às vezes tem gente fazendo mais, fazendo melhor, entregando mais resultado, mas ainda a percepção está errada. Mas acalma teu coração. Confia na justiça de Deus, porque você não vai ter justiça mesmo. Você não vai ter justiça na tua família, você não vai ter justiça numa empresa, você não vai ter justiça na escola. A única justiça que você vai encontrar é em Deus. Nem dentro da tua célula, muitas vezes, vai ter justiça. Então não vou vir na célula. Vai vir na célula. Mas a célula é formada por pessoas, e as pessoas erram. As pessoas vacilam com a gente. Mas Deus não. Então, cuidado com o que é fato e o que é percepção. Davi não era apenas um rapaz. E eu vou mostrar aqui, nos versículos bíblicos, que tem uma história por trás de Davi, e Davi entendeu que aquelas pessoas que disseram que ele era só um rapaz, que ele não era ninguém, ok,
ele respeitou, mas ele acreditou nisso aqui. Ó. Lá em 1 Samuel 13:14, o próprio Deus diz assim, Samuel diz assim, que o próprio Deus, o Senhor, procurou um homem segundo o coração, o seu coração, e o designou líder. Antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha escolhido Davi. Olha só, antes de muita coisa acontecer na tua vida, Deus já te escolheu. Deus escolheu alguns aqui, gente, que vão alcançar nações. Deus escolheu alguns de vocês que vão ter grandes empresas, que vão ter uma profissão abençoada, que vão abençoar outras pessoas. Deus já escolheu. Mas entre Deus escolher e acontecer, tem um tempo. E você vai passar pela prova, não tem outro jeito. Não tem jeito. Ah, mas não quero passar por esse tempo. Vai passar. É porque esse tempo é que vai forjar você, para você estar pronto para aquele momento. 1 Samuel 16:7 diz, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui é o próprio Deus dizendo para Samuel, Samuel não é Eliabe. Eu sei que você olhou para Eliabe, viu que ele é bonitão, fortão, e ele parece ser o melhor. Não. Não é ele não. Deus não vê como homem, Deus não olha para a aparência. Então, se de repente você está acostumada com pessoas que olham a aparência, que olham as coisas palpáveis e visíveis desse mundo, Deus olha aqui, ó. Bate aí no teu coração. Deus está olhando aqui dentro. O teu coração são os sentimentos, seus pensamentos, a sua mente, as suas intenções, é para isso que Deus está olhando. E é baseado nisso que ele escolhe, inclusive grandes empreendedores. E um homem desconhecido, Saul estava passando, tendo um espírito maligno atacando ele, e ele precisava de alguém para tocar harpa. Do nada aparece um servo de Saul e fala assim, eu conheço o filho de Jessé, ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha só que doideira isso, gente. O pai dele, o irmão mais velho, o líder espiritual, o líder natural, ninguém viu isso no menino. Um cara que sabe Deus, de onde veio, viu o grande potencial que Davi tinha. Então o que eu quero te dizer? Deus vai levantar homens e mulheres que vão ver o seu potencial. Mas para isso, você precisa estar conectado com Deus. Deus precisa conhecer teu coração, forjar teu coração, e aí sim essas pessoas vão cruzar teu caminho. Deus te ama, Deus cuida de você. Tem vários versículos bíblicos falando sobre o cuidado e o amor de Deus. Não vou nem ser repetitivo aqui, porque o que mais tem na Bíblia são promessas, são declarações de Deus, do amor dele por nós. Não tenha dúvida sobre isso. Ah, mas você não sabe o que eu já fiz. Não importa o que você já fez. O amor de Deus não muda 1 milímetro. Independente do que você já fez até hoje, o amor de Deus não muda. A gente sofre as consequências das nossas decisões, mas o amor de Deus não muda 1 milímetro, então tenha certeza de que Deus te ama e tem um plano para você. E, partindo para o final aqui, Davi ficou inconformado, né? Davi, ele olhou, lá em 1 Samuel 17:26, diz assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Enquanto estava todo mundo morrendo de medo, Davi olhou e falou, não, eu não me conformo com isso, como é que pode um negócio desse? Gente, seja essa pessoa, não se conforme. Você não pode se conformar. Não pode se conformar com alguém do seu lado indo para o inferno. Você não pode se concordar com um amigo do seu lado, sei lá, cortando os pulsos, pensando em suicídio, viciado em pornografia. Você não pode se conformar em ver as pessoas confrontando, sei lá, Deus, confrontando a tua fé. Você não pode se conformar com isso. Você não pode se conformar com o seu pai, de repente, separado da sua mãe, dele longe do Senhor. Entende? Você não pode se conformar com as coisas que vão contra aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Mas você precisa ter sabedoria de lidar com isso, né? E precisa ter coragem. A obediência e a coragem de Davi fez dele um inconformado que mudou o mundo. Davi mudou o mundo. Hoje o que a gente conhece de Israel tem muito da mão de Davi. Davi conquistou boa parte de Israel. Davi construiu uma cidade chamada Cidade de Davi dentro de Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém. Então Davi, ao ser inconformado com aquela situação, ele mudou o mundo. Davi era obediente e persistente. Tem vários versículos.
Cada versículo diz uma coisa. Davi cuidava das ovelhas. Você não vê na Bíblia Davi reclamando. O pai dele mandava ele cuidar das ovelhas, ele ia e cuidava. Era obediente e persistente, porque não é fácil, hein, gente? Eu fui num lugar onde cuida de ovelhas lá em Israel, fui com o pastor Davi agora na viagem esse ano. Gente, é uma caverna, ele dorme, as pessoas que cuidam da ovelha dormem com as ovelhas lá dentro. Imagina o cheiro insuportável que fica, mas Davi estava lá, não via Davi reclamando. Davi veio quando Jessé chamou. Quando Jessé chama Davi, que já foram 7 filhos bonitão, fortão e tal, Davi vem sem questionar, Davi é obediente. Davi foi tocar harpa para Saul. Davi não questionou, Davi servia Saul sem questionar. Davi era persistente, obediente. Tinha que fazer, ele ia lá e fazia. Não tinha preguiça. Davi foi levar as coisas para os irmãos dele, mesmo os irmãos dele falando que ele tinha um coração mau e não sei o quê, os irmãos não deviam gostar nada, ainda mais que Davi já tinha sido ungido pelo profeta, dizendo que ele seria o futuro rei. Imagina que os irmãos olharam e falaram, esse profeta não sabe de nada, isso não é profeta coisa nenhuma, esse menino aí, mas ele já tinha sido ungido, então os irmãos não deviam gostar dele, mesmo assim ele vai lá levar as coisas para os irmãos. Davi é um cara obediente, Davi faz o que tem que fazer. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quer ser um grande empreendedor? Obedeça regras, leis, seja persistente, não para. Você não pode parar. Começou aqui um negócio, de repente você vai entender que o negócio melhor não é esse, é outro. Você vai ajustar, você vai fazer uma pivotar, como chama, né? Mas não desiste, persiste, continua. Isso é poderoso. Esse cara aqui, ó, que foi presidente dos Estados Unidos, ele falou uma frase que até foi usada naquele filme do McDonald's, que conta a história do McDonald's. No final, o Ray Kroc fala essa frase aqui, ó, nada no mundo consegue tomar o lugar da persistência. O talento não consegue, nada é mais comum do que homens fracassados com talento. A genialidade não consegue, gênios não recompensados é quase um provérbio, ou seja, uma coisa comum. A educação não consegue, o mundo é cheio de errantes educados. A persistência e determinação sozinhas são onipotentes. Eu não acredito que elas sozinhas são onipotentes, para mim tem que ter fé, tem que ter Deus, mas a persistência e a determinação são poderosas para mudar a história. De repente eu não sou mais talentoso, eu não sou mais genial, eu não sou o que tem melhor educação, mas eu sou mais persistente e determinado. Eu vou chegar mais longe que os outros. Não tenha dúvida disso. Então, mas eu não tenho o QI que os meus amigos têm. Quando eu faço teste de QI não é tão alto. Eu for fazer vestibular na UEL, eu não acerto 48 questões de 90. Eu não sou tão inteligente assim. Persiste e seja determinado. Você vai alcançar o que você quer, não tenha dúvida disso. Deus está com quem é persistente. Davi é corajoso e ousado. Uma coisa que era nítido na vida de Davi, o cara era muito corajoso. Primeiro ele encarou o irmão mais velho. Quando o irmão mais velho falou que tinha um coração mau e tal, ele encarou e falou com o irmão, respeitando o irmão, falou, o que eu estou fazendo de errado? Você fica me questionando. Ele encarou. Ele é inconformado até para isso, né? Então os irmãos mais novos aí, quando o irmão mais velho fica só, dando canseira, encara, sem brigar, sair na porrada, sem desrespeitar, né? Mas Davi foi corajoso. Davi disse que lutaria. E aí, gente, eu quero dizer, aqui tem uma chave. Quando você se compromete a fazer alguma coisa. Eu, de vez em quando, me comprometo e depois me arrependo. Falo, nossa, por que eu me comprometi a fazer isso? Mas, gente, se comprometer é o primeiro passo para você fazer. E uma vez que você se comprometeu, faça. Seja homens e mulheres de palavra. Você se comprometeu a fazer alguma coisa, vá lá e faça. Isso gera confiança nas pessoas, isso faz bem para você. Você diz assim, não, eu sou uma pessoa de palavra, né? Então, Davi era um cara de palavra, corajoso. Ele falou, eu vou lutar com Golias. Davi já tinha lutado com o leão e com o urso. Ele já tinha feito alguma coisa. Né? De repente, você já está fazendo alguma coisa. E tudo que está acontecendo na tua vida está te fortalecendo para você chegar lá e fazer mais. E ele foi e lutou contra Golias. Davi é um grande empreendedor. Ele venceu Golias. Davi conquistou Jerusalém, Davi estabeleceu um governo centralizado no país Israel. Davi criou alianças estratégicas de guerra e de território, aumentando o território de Israel e trazendo paz. Davi promoveu a adoração e a cultura. Muito dos salmos que a gente tem hoje foi Davi que escreveu.
Muito dos louvores e adoração que a gente tem hoje, Davi incentivou que isso fosse feito. Davi construiu grandes coisas. Ele é um grande empreendedor. Não tenho dúvida sobre isso. Como se tornar um empreendedor? Primeira coisa, transforme paixão ou habilidade em oportunidade. Você tem uma habilidade, tem uma paixão, transforma isso numa oportunidade. Arruma um jeito de vender isso para alguém pagar por aquilo que você faz bem feito. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo, seja um solucionador de problemas. Ofereça soluções. Já ouviram falar do conceito de startup? Startup nada mais é do que uma empresa pequena, com base de tecnologia, não só de software, mas de tecnologia, qual é o principal objetivo de uma startup? Resolver algum problema. Por exemplo, Spotify é uma startup. Para que ele serve? Para popularizar a música. Antes era caro, muito caro, comprar CD, DVD e tal. O Spotify popularizou. O Uber é uma startup. O que o Uber resolve? A dificuldade que era antes para pedir um táxi. Hoje está na palma da tua mão. Você clica, vem um carro te buscar. Netflix. Talvez nenhum de vocês aqui nunca entraram numa locadora de vídeo. Mas a gente ia numa locadora, ficava um tempão escolhendo um filme, era uma fita, você chegava lá, botava no teu videocassete, e quando você ia, você tinha que devolver depois. Se você não devolvia, você pagava uma multa. Hoje você vai lá no teu Netflix, acha lá um filme, dá play e assiste, acabou. Você paga uma assinatura por isso. Então, seja um solucionador de problemas. Quem soluciona problema costuma ter muito sucesso. E tem uma frase que diz o seguinte: ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. Escolha que lado você quer estar. As empresas precisam de solucionadores de problema, não precisa de quem cria problema. Tem pessoas, gente, que cria problema na solução. E outras pessoas veem soluções nos problemas. Seja essa pessoa. Porque você vai crescer muito em todas as áreas, não importa o que você vai fazer. Comece pequeno e aprenda com experiência. Vai aprendendo e não erra mais, não cometa mais os mesmos erros. Utilize os recursos e ferramentas disponíveis. Não fique esperando ter a melhor câmera para começar a tirar foto. Não fique esperando ter a melhor tinta para pintar um quadro. Não fique esperando ter a melhor, sei lá o quê, para fazer alguma coisa, o melhor computador para aprender a editar vídeo. Faz com o que tem na mão. Pequenos começos são poderosos. Isso aqui, essas 4 empresas estão na lista entre as 20 maiores do mundo. A Apple é a maior do mundo. Todas elas começaram numa garagem, numa casinha, em algum lugar. Então, tirem fotos dos balcões de vocês aqui. De repente, isso aqui é o início de um grande negócio que você vai construir. Não ignore os pequenos começos, eles são poderosos. Então, quando você começar alguma coisa, valorize o que você começou, não tenha vergonha. Diz o seguinte: quando você, lá no futuro, você olhar para trás e não ter vergonha de como você começou, é porque você fez alguma coisa errada. Você tem que ter vergonha. Fala, nossa, olha como eu fazia antes, nossa, olha como eu comecei. É assim mesmo. É assim mesmo. Tem que começar, tem que fazer alguma coisa. O que não pode fazer é ficar esperando, é ter preguiça. Não existe pulo do gato. Tem gente que fala assim: ô Eduardo, qual é o pulo do gato? Como é que eu me torno um empreendedor de sucesso? Cresço um negócio, ganho dinheiro, gero emprego. Não existe uma receita. Não importa a tua personalidade, tem gente que é mais animado, outro é mais quieto, não importa o temperamento, outros são mais esquentadinhos, outros são mais calmos, não importa. Não importa onde você estuda, se é na escola pública ou particular, onde que é, não importa o que você estuda. O que importa? O seu caráter. Isso você não pode abrir mão nunca. Qualquer coisa que você for fazer na vida, não negocie valores. Isso tem a ver com o reino de Deus, né? Inclusive, dizimar, ofertar, pagar imposto do jeito certo, mantenha caráter. Não, o que importa? A tua fé, tenha fé. Ah, mas negócio é número, é dinheiro. Não, tem muito fé, muito, muito. Tem muito mais fé no meu negócio hoje do que estratégia. Se eu ficar olhando para a estratégia que eu desenhei, eu falo, meu Deus, ainda bem que o Senhor é bom demais. Porque se eu tivesse feito exatamente o que estava na minha estratégia, tinha dado tudo errado. E Deus vai direcionando, então a gente precisa ter fé. A nossa motivação tem que estar no lugar certo. E a gente precisa ser persistente. Preguiça, bom, não preciso nem falar, né? Tem alguns versículos que falam de preguiça aqui, não preciso nem ler. Gente, se você está com preguiça, ora sobre isso. Se você tem preguiça de até arrumar a tua cama, a preguiça de ajudar alguma coisa na tua casa, preguiça de fazer o que tem que fazer, de estudar, ora sobre isso.
Porque isso é uma armadilha do diabo contra a tua vida. Ele quer te manter no lugar que você está parado. Assim, o diabo quer que você fique numa cama, assistindo YouTube, jogando o joguinho o dia inteiro. Porque desse jeito você não vai incomodar ele. Se tem um jeito que você deixa ele feliz, é você ficar parado, morrendo de preguiça, cozido de preguiça, sem fazer nada. É prato cheio para o diabo. Então, não dá para ter preguiça, né? Motivação correta: expandir o reino de Deus, abençoar a família, solucionar problema, tornar o mundo melhor e transbordar bênçãos. Essas têm que ser as motivações para você pensar em ter um negócio. Não é só ganhar dinheiro. Ah, mas eu quero ficar rico. Não, isso aí pode ser uma consequência. O mais importante é expandir o reino de Deus, alcançar outras pessoas para Jesus que trabalham lá de alguma forma dentro da tua empresa, ou com você, ou na mesma profissão que você, enfim. Isso é mais importante. E aí eu quero finalizar com isso daqui, gente. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, se em algum momento você pensa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou louco, eu sou fraco, eu sou insignificante, eu sou desprezado, bem-vindo ao clube. É você que Deus escolheu. Eu me senti assim muitas vezes. Eu falei, Deus, então é desse tipo de gente que o Senhor gosta? Então eis-me aqui, estou dentro e vamos nessa. É isso que Deus quer. Essa é a minha origem, gente. Eu nasci num sítio, lá em Minas, 12 quilômetros de estrada de terra para chegar nesse sítio. Família muito pobre, pai semi-analfabeto. E eu vivi uma vida difícil. Mas Deus é bom. Aos 14 anos de idade, eu comecei a vender roupa de porta em porta nas fazendas que tinha lá. Eu não tinha vergonha, fui lá, comecei a vender roupa, depois fui estudar, fui trabalhar em São Paulo, comecei a vender computador. Eu nunca me conformei. Meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para me dar presente de Natal. Eu não me conformava com isso, mas pelo lado bom, não ficava reclamando com eles. Eu falava assim, não, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar alguma coisa para eles. Eu lembro de eu comprar presente para meu pai e minha mãe. Então, não se conforme com a situação que você vive, seja inconformado. Hoje, graças a Deus, eu tenho 3 empresas. Estou até feliz que a Duda está aqui, trabalha no Rubens, que é uma das minhas empresas. Você é fera, Dudinha, você é top. Tenho 3 empresas. A IASO é a maior startup de aplicativos de eventos da América Latina. As pessoas são muito importantes para mim, já são mais de 60 pessoas trabalhando comigo. E é uma bênção lidar com as pessoas. Não é fácil, mas é uma bênção. E uma semana atrás, eu fui no maior evento de marketing e vendas da América Latina, que é o RD Summit. Eu fui ministrar uma palestra, eu falei, meu Deus, tomara que tenha lá pelo menos umas 30, 40. Se tiver 80 pessoas, eu vou ficar feliz. Tinha mais de 500 pessoas, tinha gente sentada no chão, nos fundos. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou dizendo o seguinte, não importa de onde você saiu. Se Deus escolheu você, se você é inconformado, não tem nada que vai te parar. Não tem nada. O diabo não vai te parar, outras pessoas não vão te parar, a economia não vai te parar, os governos não vão te parar, nada vai te parar. Você vai alcançar tudo que você sonha, tudo que Deus planejou para você. Mas você tem que ter fé. Então, minha conclusão, como é que está teu comportamento? Como é que está teu comportamento? Pensa nisso. Você está ouvindo a voz de quem a seu respeito? Dessas circunstâncias, das pessoas que... Ou você está ouvindo a voz de Deus a teu respeito? Davi ouviu a voz de Deus e não ouviu a voz daquelas pessoas que diziam que ele era ninguém. Você tem sido obediente, tem sido corajoso, persistente? Você precisa exercitar isso todos os dias. Qual tem sido a sua motivação? Você só quer empreender ou fazer qualquer coisa porque você quer ganhar dinheiro, ter uma vida fácil, não fazer nada com nada da vida? Ou você quer construir alguma coisa que tenha propósito, que vai abençoar outras pessoas? A decisão é sua, ser inconformado ou ser uma vítima. E eu espero que você decida ser inconformado. Amém? Quero orar por você. Posso orar? Quero orar por você sobre isso. O pastor pediu para eu falar em 40 minutos, eu passei um pouquinho, mas... Gente, foi uma bênção estar aqui com vocês. Sejam inconformados com as situações. Não aceitem não desse mundo. Aceita só não de Deus. Não deixe as circunstâncias te dizer não. Não deixe o diabo te dizer não. O único que pode te dizer não é Deus. Porque às vezes Deus vai te dizer não, pode te dizer, espera um pouco, calma, ainda não está na hora. Não aceite outro não se não for de Deus.